Fala pessoal, e a autorização para o concurso de delegado da Polícia Federal, entre outros cargos, foi autorizado em Diário Oficial na sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025, e óbvio que todo mundo neste momento para o que está fazendo e precisa se compreender e determinar se vale ou não a pena estudar para esse concurso. Então eu tô aqui para bater um papo com vocês acerca das principais dúvidas e questionamentos sobre o cargo de delegado de polícia da Polícia Federal e principalmente sobre o que a gente pode esperar sobre esse certame. Bom, primeira dúvida que eu acabo recebendo de vocês é se, para exercer o cargo de delegado de Polícia Federal, eu tenho que obedecer a algum limite de idade. Nós não temos essa previsão, nem em lei, nem mesmo na lei orgânica das polícias foi dada essa possibilidade de vedação em razão unicamente de idade. Então não importa se você tem 30, 40, 50 anos, você pode fazer o concurso de delegado da Polícia Federal, assim como de agente, escrivão, papiloscopista, perito, qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer esse concurso. Tampouco, né, porque acaba vindo a galera aí dos concursos da área de militares, nós não temos exigência de altura. Para ser delegado de Polícia Federal não há exigência nem de altura, nem de idade. Então, mulher com menos de 1,60, homens com menos de 1,65, que é normalmente o padrão militar, não precisa ficar com medo, pode fazer o concurso sim de delegado da Polícia Federal. Quais são então os requisitos do cargo de delegado da PF para você que foi surpreendido com esse anúncio e nunca talvez pensou, vou fazer esse concurso, será que eu posso parar a minha vida e me dedicar a esse concurso? Bom, o requisito básico e primário que você tem que ter para fazer esse concurso, obviamente, é ser bacharel em Direito. É um concurso de nível superior e um nível superior específico. Para ser delegado da Polícia Federal, assim, para ser delegado em qualquer estado do país, você precisa ser formado em Direito, ok? Então esse é o primeiro requisito. Os outros requisitos, que são normalmente previstos em todos os editais, é o cumprimento das obrigações, né, eleitorais para os indivíduos do sexo masculino militares, ter aí 18 anos, mas, pessoal, é importante também a gente falar sobre a exigência da prática jurídica. Professora, somente delegado da PF exige prática jurídica? Quais são os concursos de delegado que não exigem prática jurídica? Bom, eu tenho uma notícia não muito boa. Realmente, até 2024, 2023, quer dizer, a gente tinha presença de editais para a polícia, para o cargo de delegado, que não exigiam prática jurídica. Então, o aluno podia sair diretamente da faculdade, fazer essa prova e, sendo aprovado, assumir o cargo. Ocorre que a lei orgânica das polícias civis, a lei geral da Polícia Civil, essa possibilidade foi retirada. Então, a própria lei determina que em todos os editais para delegado de polícia haja a exigência da prática jurídica ou policial de 3 anos. Então, você tem que ter 3 anos de prática jurídica, que só podem contar a partir da graduação, ou seja, da sua colação de grau, tá? Então, todos os requisitos possíveis ou serviços, ou seja lá qual atividade jurídica que você prestou, ela só vai poder contar a partir da sua colação de grau. Então, se você prestou atividade jurídica antes da sua colação de grau, ela não vai ser aproveitada, tá? Já para atividade policial, não segue a regra da colação de grau. A atividade policial realmente começa no efetivo exercício da atividade policial. No exercício, então você é nomeado, posse, exercício da atividade policial é contado aí para os 3 anos de atividade policial. Então você tem duas possibilidades. Você pode ter prática policial ou pode ter a prática jurídica. Acerca da prática jurídica, nós vamos ter um vídeo exclusivo para tratar sobre esse assunto. Inclusive, fiquem ligados, né? Já procurem aí no YouTube acerca desse ponto. Por quê? Porque tem muitas dúvidas, muitas pessoas ficam pensando como que eu vou trabalhar, como que eu vou fazer uma prática jurídica, se eu estou prestando concurso exatamente porque eu não tenho abertura no mercado de trabalho jurídico.
Sou formado em Direito e não consegui passar no OAB? Então, pessoal, vamos ter um vídeo tratando somente dessa prática jurídica, somente dessa prática atividade policial, mas eu quero que vocês saibam que ela é exigida. Mas em que momento? Ela é exigida no momento da posse. Ela é exigida no momento da posse. Isso quer dizer, gente, que se eventualmente você estiver aqui ainda terminando a faculdade, nos últimos períodos de direito, ainda é possível que você faça o concurso da Polícia Federal, este que foi autorizado esse ano de 2025, e lá, na data da sua posse, você já tem os 3 anos de prática jurídica. Como assim, professora? Porque todo concurso público para os cargos de delegado vão ter várias fases, já vou falar dessas fases esperadas. E essas fases demandam tempo. Então, não existe a possibilidade, em regra, né? Nunca existiu a possibilidade, nunca existiu um concurso de delegado de polícia que a fase, entre a fase da publicação do edital, da autorização do concurso, que é onde estamos, até a primeira nomeação, não tivesse passado ao menos mais de um ano. Então você tem um ano aqui para poder contar a sua prática jurídica. E assim, eu estou sendo muito otimista falando de um ano, que eu estou falando de concursos bem antigos e que não previam tantas fases. Vocês vão ver aqui nesse vídeo ainda, algumas fases se tornaram obrigatórias e que antigamente não tinha. Então a minha expectativa é que não tenha a possibilidade, gente, entre hoje a autorização desse edital e a nomeação de todos os aprovados, antes aí de 2 anos. Então dá para você tentar o quê? Pedir final de fila. Dá para você tentar o quê? A prática jurídica, quando você conta pela quantidade de processos por ser advogado, ela não conta por 12 meses. Eu não preciso fazer os 5 atos privativos de advogado divididos nos 12 meses. Eu posso fazer todos num único mês e contar com uma prática jurídica. Então, tem estratégias? Tem estratégias. Mas como eu estou dizendo, isso aqui é uma possibilidade, tá? Uma possibilidade. Não estou falando que é garantido que você ainda que está na faculdade vá conseguir isso, mas é muito provável, porque o tempo até a nomeação, e você, como eu falei, você pode pedir o final da fila, ou seja, nomeia todo mundo primeiro e depois me chame para você ir lá comprovar a sua atividade jurídica ou atividade policial. Então, é uma expectativa de possibilidade, é uma expectativa dentro do que normalmente ocorre, tá? Não quero fazer aqui nenhum tipo de alarde falando, não, a Luana falou que se você tá na faculdade pode fazer essa prova da PF que vai dar tempo. Possivelmente pode dar tempo, possivelmente. Lembrando que são 3 anos. Então, a galerinha que não está nem no último período, eu acho bem mais difícil. Mas eu posso fazer mesmo assim, professora? Pode. Você pode fazer a prova tranquilamente. O problema vai ser comprovar esse requisito no momento da posse, ok? Mas o não você já tem, né? Então, pode sim se preparar para essa prova e fazer essa prova mesmo aí não tendo o prazo de atividade jurídica ou policial ainda completos. Como eu disse, todo certame se arrasta. Para você ter uma ideia, eu vou levar como exemplo o meu concurso. A autorização do meu concurso se deu no começo de 2014, tá? Autorização do concurso da PCDF. Vou fazer melhor. O edital da PCDF saiu em dezembro de 2014 e nós tivemos nomeações para esse concurso até 2018. Até final de 2018. Ou seja, passaram-se 4 anos aí, tá? Entre o edital e as últimas nomeações que se deram ali, podendo, portanto, quem não tinha nem terminado a faculdade, ter logrado o êxito de conseguir essa prática jurídica, beleza? Mas sobre a prática jurídica, como eu falei, a gente vai trabalhar em outro vídeo, beleza? Bom, o que mais, professora? Outra coisa que é necessário que você compreenda para esse concurso de delegado da Polícia Federal são as fases do concurso que você vai enfrentar. Isso é algo que você precisa saber e se comportar diante disso. Então, as fases do concurso de delegado da Polícia Federal nos últimos anos foram a fase objetiva, que são as questões com as matérias, as últimas provas foram de certo ou errado, porque a banca era Sebrasp,
Nós tivemos prova discursiva, contendo ali essa segunda fase, questões teóricas e uma peça prática profissional. Nós temos psicotécnico, avaliação psicológica, nós temos avaliação médica, nós temos prova de títulos, nós temos TAF e nós temos prova oral, além, claro, da Academia Nacional de Polícia. Então perceba a quantidade de fases que estão previstas neste concurso. Dado isso, quais são as minhas preocupações que eu quero que você observe, analise e chegue a uma conclusão na hora de encarar a prova de delegado da PF. Primeira delas é que você vai ter que estudar peças. Não, né? Coincidentemente, eu sou professora de peças, tenho um livro de peças práticas para delegado, inclusive esgotado na Juspod, a nossa nova versão, a versão atualizada, a terceira edição já vem aí, e você tem que treinar peças, tá? Então tem um conteúdo específico do cargo, não é uma redação, não é simplesmente questões, você tem a peça prática profissional, beleza? Segundo ponto que você precisa analisar é a questão da prova do TAF. O teste de aptidão física, o teste de capacidade física na prova de delegado, ele envolve barra. Para homens nós tivemos a barra dinâmica e para mulheres nós tivemos a barra isométrica. Também temos o salto por impulsão, temos a corrida de 12 minutos, que é necessário treinar. É um bicho de 7 cabeças para alguns candidatos. Correr não é fácil, tem que treinar. E também a temida natação. Então, se você não nada, se você tem fobia de água, você tem que ponderar isso aí. Não nadar não é um problema, porque dá para você aprender a nadar tranquilamente. Não vai ter esse TAF antes do final do ano. Não existe, eu vejo esse TAF para o ano que vem. Mas você tem que aprender a nadar e você tem que começar a fazer exercícios físicos desde agora, beleza? Então, nós falamos aqui dessas fases. Uma outra que eu não posso deixar passar é a fase da prova oral. Tem aluno que tem dificuldade oratória, tem timidez, e isso precisa ser o quê? Trabalhado gradativamente. Para os meus alunos da mentoria, nas nossas metodologias e técnicas de estudos que são passadas, uma delas inclui estudar para a prova objetiva e discursiva, já se preparando para a prova oral. Então, já se impostando a voz, criando conceitos, gravando você mesmo respondendo as perguntas, para que você não seja surpreendido. E mais, aviso desde logo, prova oral, a partir da Lei Orgânica das Polícias Civis do Brasil e Polícia Federal, passou a ser fase obrigatória em todos os concursos. Então, tanto a prática jurídica quanto a prova oral são obrigatórias em qualquer concurso de delegado e você vai precisar lidar com isso. O TAF e as demais fases, elas vão ter as suas peculiaridades em cada edital, tá? Em cada edital vai trabalhar de uma forma, mas a oral e a prática jurídica vai sempre estar presente, beleza? Então, tendo isso, a questão de não ter idade, a questão de você não ter altura, mas em contraponto você tem essa prática jurídica a ser exigida no momento da posse e tem que treinar suas habilidades físicas e as suas habilidades de impostação de comunicação para a prova oral. A prova de delegado da Polícia Federal, portanto, os principais questionamentos que você tem que se fazer é o seguinte: dando positivo para tudo que eu falei, você tá ok, você cumpre o requisito do bacharel em direito, você vai está para cumprir ou já cumpre a prática jurídica, já tem ali uma ambientação de estudo, é a disciplina. Obviamente, é um dos concursos mais difíceis, porque é um dos mais concorridos para a carreira de delegado no país. Com uma remuneração inicial acima de R$27 mil e chegando na classe especial em mais de R$40 mil, quase que praticamente o teto do STF, é óbvio que é uma carreira extremamente concorrida, tá? Então, isso vai fazer com que você precise elevar a sua quantidade, a sua qualidade de estudos.
Não dá para estudar para delegado de Polícia Federal como você estudou, por exemplo, para uma OAB, como você estudou talvez para outras carreiras policiais, outras carreiras em geral, tá? É um estudo específico e é um estudo que de alto nível e que vai depender dos senhores disciplina, beleza? Então, para o concurso da Polícia Federal, o que nós tínhamos de principais dúvidas dos requisitos para você pelo menos pensar em fazer prova são esses. Espero que eu tenha respondido todas as dúvidas de vocês e nos outros vídeos a gente vai falar de última prova, de material, a gente vai falar de várias coisas, mas principalmente você que precisa de uma guinada, de um apoio, de uma orientação para esse estudo de alto nível, lembre-se que a Parabellum é a mentoria que mais tem aprovado para delegado de polícia no Brasil. Com a minha orientação de tantos professores, um material enxuto e todo o dinamismo de um estudo direcionado para você, individualizado para a sua situação, a gente consegue sim trabalhar e tirar de você o seu melhor, ok?